Vamos embora, a gente fala aqui no Raiz Tricolor, chegando com notícias acerca de saídas, ainda falando sobre saídas, tá? Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, vamos falar nesse vídeo sobre Martinelli, vamos falar nesse vídeo sobre Thiago Silva, tem notícia pra caramba, o Thiago Silva, de fato, tá fora do Fluminense. Roda a vinheta. Não esquece de chegar deixando aquele like maroto, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, tá? Para que a gente continue trazendo informações também do Fluminense. Eu falei sobre saídas, mas de certa forma a gente começa esse vídeo aqui sobre a volta dos que não foram, não sei se dá para chamar assim, mas sobre uma dificuldade de uma chegada. Isso porque depois do anúncio, né, prático de que o Cruzeiro quer o Nino também, Abel Ferreira pede e Palmeiras vai entrar na briga por Nino com o Fluminense e o Cruzeiro. Segundo apurou a ESPN, a matéria do Bruno Andrade, Felipe Silva e Henrique Totti. O Henrique Totti, que se eu não me engano já cobre o Palmeiras há um tempo. O Palmeiras está interessado na contratação do Nino. E de acordo com fontes, a chegada do jogador foi um pedido do Abel Ferreira. Tá? E a partir de agora o Palmeiras entra na briga com Fluminense e Cruzeiro, porque o clube de São Petersburgo, o famoso Zenit, já conta com um atleta que é titular absoluto, não vai liberar a facilitar a liberação, porém, né, eles têm a preferência de saída em junho, né, é uma informação que eles botam aqui embaixo, em parte, né, que o Zenit aceita abrir conversas com uma proposta de 10 milhões de euros, eu acho sempre interessante o seguinte, só aceita abrir conversas com 10 milhões de euros. O que significa que com 10 milhões de euros você contrata, porque ninguém abre conversa, né? Não, aceita abrir por 10 para vender por 15. Não, você vai aceitar com 10. Mas o fato principal existe uma conversa do Zenit, principalmente com a equipe do staff do Nino, de facilitar uma liberação no final do ano, justamente porque o Zenit já teria ouvido esse pedido do Nino de saída no meio do ano. E não é por uma questão normal, por uma questão de família, questão prática de algo que não é que o Nino acordou e falou, enjoei do Zenit, quero ir embora. Não, não é isso. Então, uma questão muito mais complicada. E aí diz que, apesar das dificuldades, o nome de Nino soa com força nos bastidores alviverdes e que o Palmeiras está interessado no atleta e que ele vê com bons olhos o retorno para o Brasil, aquilo que a gente já falou. Disse aqui que a Leila deu entrevista no último domingo falando, não tenho dúvida que eu quase li imitando a Leila, e não vou entrar nessa. Mas não tenho dúvida que os atletas que estão voltando, que estão lesionados, com atletas que provavelmente virão, que estamos trabalhando, não temos nome, porque não tem nada fechado. Acho que vai ser um ano muito proveitoso pra gente. Então já falou ali sobre contratação. Diz que o Palmeiras olha Vitão, do Internacional, que também negocia com o Flamengo. Vitão, em relação ao Nino, está no futebol brasileiro, num time que foi muito mal e que está em problemas financeiros. Né? É mais jovem do que o Nino, tem 25, o Nino tem 28, mas falta o Vitão, né, chegar ao nível do Nino. Né? Em momento nenhum teve ali o nível do Nino. A experiência internacional dele foi na Ucrânia, já foi do Palmeiras, né? Tem esse destaque, ele era do Palmeiras quando foi emprestado ao Internacional e depois acabou ficando lá no Colorado. Ele sobe da base no Palmeiras, essa informação eu não tinha. E o outro é do Joaquim, zagueiro que é ex-Santos e que já esteve na mira do Fluminense também. No meio do ano, agora em 2025, o Fluminense chegou a negociar com o Joaquim, só que o valor pedido pelo Tigres foi muito alto, tá? Então, esse é um jogador que volta à mira e agora da equipe do Palmeiras. Na época, só para você lembrar a questão de valores, numa negociação com o próprio Palmeiras, na época não, perdão, agora, né, numa negociação, o que o Tigres pediu pelo Joaquim foi 7,5 milhões de euros. Um valor mais baixo do que o valor pedido pelo Zenit, pelo Nino. O Joaquim, novamente, também não é tão bom quanto o Nino, mas é 2 anos mais jovem, tem uma experiência que não é na Europa, desabrochou mais tarde, né? Fez uma boa temporada no Santos, está lá no Tigres há 2 anos. Talvez das duas uma. Ou o Palmeiras não avaliou e tenha condição financeira, o que eu acho pouco provável, para contratar o Joaquim, e aí não teria para o Nino, ou então ele avaliou que o Joaquim não vale isso. O Tigres foi, inclusive, vice-campeão mexicano.
E aí diz aqui que é difícil que ele deixe o futebol mexicano no momento, e a tendência é que Mikael saia do Palmeiras. Então a gente ganha uma concorrência forte, tá? Porque o Palmeiras não é um clube problemático para o Nino ir, é um clube muito sólido. E o pedido do Abel, agora acabando de renovar, talvez seja quase uma ordem para eles. Vamos lá, novamente, a negociação não é com o Nino. A negociação com o Nino, na hora da dividida, a gente fecha. A dificuldade é em relação ao Zenit. E, falando em dificuldade, matéria do pessoal da TNT Esportes, matéria da Aline Nastari, Thiago Silva decide deixar o Fluminense. Agora é confirmada a informação que os amigos do BTB Esporte já tinham dado ontem. O Thiago Silva decidiu e não vai mais atuar pelo Fluminense nos 6 meses de contrato que ele ainda tinha para 2026. O Fluminense tentou uma segunda argumentação, numa segunda conversa com o jogador, para ver se conseguia manter o Thiago Silva ainda e tal, mas nos próximos dias vai ter uma definição sobre como vai ser essa saída. Na prática, ele está decidido a sair, mas claro, enquanto não tem papel assinado, as coisas podem mudar. E no final das contas, o Thiago Silva não fica para 2026. Eu gravei um vídeo hoje mais cedo onde eu falo sobre isso. Quando for concretizada a saída, talvez eu faça um vídeo só sobre a saída do Thiago Silva. Que para mim eu trato essa passagem dele, reforçou o tamanho de zagueiro que ele é, a qualidade que ele tem, o quão acima ele está de qualquer discussão com o futebol brasileiro, mesmo com 43 anos, mas que para o torcedor do Fluminense fica uma pontinha de frustração. Porque se a passagem do Marcelo aqui foi meteórica positivamente e sai com confusão na beira de campo e pergunta quanto que está o jogo do Real Madrid no meio do Fluminense sendo rebaixado, enfim, sobre muitas críticas, teve o seu ponto alto. Quem quiser lembrar do Marcelo como algo bom, tem muita coisa para lembrar boa do Marcelo. E tem taça, tem 2 títulos para lembrar. A do Thiago Silva tem uma escapada do rebaixamento histórico, tem uma campanha do Mundial, mas não tem taça. E acho que a saída 6 meses antes de acabar o contrato por vontade dele, né? Nunca contesto aqui questões familiares de jogador, tá? Pra mim, trabalho não vai estar acima de família, né? Eu acho que fica pro torcedor, tô dizendo que o Thiago Silva tá errado, mas pro torcedor fica um pontinho de frustração, acho que a passagem do Thiago. Então, segundo o TNT Esportes, isso é uma matéria no GE também, mas tudo confirmando a matéria do BTB, e uma matéria lá atrás do jornal O Globo, que dizia que em outubro ele já tinha avisado ao Fluminense dessa possibilidade dele não ficar até o final do contrato, tá? Enfim, então, meio que tudo se confirmando, o Thiago Silva não joga mais no Fluminense em 2026. Gravei um vídeo hoje mais cedo falando sobre elenco, tá? O problemaço que a gente tem de elenco pro ano que vem é loucura. E pode ficar pior, né? Segundo o Everton Guimarães, um jornalista... Vocês sabem que eu trato aqui para falar de mercado, eu tenho que trabalhar as palavras da maneira exata como eu penso para, né? Um jornalista que chuta muito, assim, não acerta muitas, não. Ele deu a informação de que o Cruzeiro quer o Martinelli e que a tentativa do time cruzeirense em cima do Martinelli já havia inclusive tido contato com o Fluminense pelo volante. Ou seja, é um desejo total pelo Martinelli. O Lessa falou com uma fonte dele, mas poderia ter essa informação ali ligada ao Fluminense, e que não houve qualquer procura, a informação do Lessa é que não houve qualquer procura até o momento do Cruzeiro por Martinelli, tá? Que uma saída não seria facilitada, ainda mais para um clube brasileiro, não é essa a ótica. Então, até esse momento, esse negócio de Cruzeiro e Martinelli não passa de boato. A gente vai tentar ali sempre apurar, a gente sempre tenta conversar com muita gente a trazer, porque de repente, às vezes o Cruzeiro, tratando de um clube brasileiro, até seria normal ele entrar em contato com o Fluminense, mas vai lá, às vezes entrou em contato, por exemplo, com representantes do Martinelli. A gente vai tentar apurar isso para poder trazer, porque o Martinelli é um nome valorizado no mercado alto nacional e no mercado internacional. Como é que vai ser esse mercado do Fluminense? Enfim, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Essas são as últimas de mercado do Fluminense. É isso, tamo junto, até a próxima, valeu.